Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos para mais uma videoaula? Pessoal, nessa videoaula nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as aplicações das leis de Newton. Melhor dizendo, nós vamos encerrar os nossos estudos sobre as aplicações das leis de Newton, falando sobre o plano inclinado. Então vão ser duas videoaulas, onde eu vou tratar sobre o plano inclinado sem atrito e outra videoaula com o plano inclinado com atrito. Belezinha? Então vamos lá. Galerinha, então vamos dar início aos nossos estudos, a nossa primeira parte dos nossos estudos a respeito do plano inclinado. Mas antes de iniciar essa videoaula, vamos só dar uma repassada no que a gente já estudou, tá? Então, de forma bem rápida aqui. Tudo que a gente estudou até agora, nós consideramos o plano ou na horizontal ou na vertical, beleza? Então, nós estudamos os tipos de movimento que tem na horizontal, nós estudamos os movimentos que acontecem na vertical, nós estudamos esses movimentos levando em consideração a força aplicada sobre esses corpos, mas tudo isso que nós fizemos, nós consideramos esses corpos ou na horizontal ou na vertical. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos tratar o movimento dos corpos levando em consideração uma superfície inclinada. E nós vamos ver o que acontece com esse corpo, com um determinado corpo, quando eu apoiar esse corpo numa superfície. Beleza? Nós vamos estudar o movimento dele e as forças aplicadas sobre esse corpo no que a gente chama de plano inclinado. Belezinha? Pessoal, e para iniciar os nossos estudos, o que a gente vai fazer? Nós vamos considerar um plano inclinado, que nós chamamos de plano inclinado sem atrito. Beleza? Ou seja, nós vamos desprezar as forças de atrito que atuam sobre esse corpo. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos considerar uma determinada superfície, tá? Essa superfície ela vai estar inclinada a um determinado ângulo alfa em relação à horizontal, e a partir dessa superfície nós vamos fazer todos os nossos estudos, beleza? Só que para a gente iniciar os nossos estudos, o que a gente vai fazer? Nós vamos apoiar um determinado corpo nessa superfície. E quando a gente colocar esse corpo nessa superfície, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um diagrama de forças, ou seja, nós vamos marcar todas as forças que atuam sobre esse objeto nessa superfície inclinada, beleza? Pessoal, então para a gente iniciar, vamos fazer isso que eu acabei de falar então. Então vamos colocar o objeto apoiado nessa superfície. Então eu coloco aqui um determinado objeto, tá? Apoiado nessa superfície. Só que presta atenção, antes de fazer o diagrama de forças, eu vou colocar nesse objeto, eu vou traçar nessa figura um plano cartesiano com o eixo x e com o eixo y. Então aqui eu tenho o eixo x, que é paralelo à minha superfície de apoio do plano inclinado, e aqui eu tenho o meu eixo y, que é perpendicular à minha superfície de apoio no plano inclinado, beleza? Ah, Deis, mas por que você está fazendo isso? Você vai entender isso daqui a pouquinho, beleza? Então, ou seja, colocado o objeto e feito esse plano cartesiano com o meu eixo x e o meu eixo y, que vai servir de referência para a gente marcar as nossas forças, para a gente fazer o diagrama de forças, agora eu vou vir e vou marcar as forças que atuam sobre essa caixa. Como eu tenho uma situação onde o atrito é desprezível, eu tenho somente duas forças que atuam sobre esse objeto. Quais são essas forças? Eu tenho a força peso, que é sempre perpendicular à superfície da Terra, tá? Que está aqui, que é o meu plano horizontal do plano inclinado. E eu vou ter a minha força normal, que é sempre perpendicular à superfície de apoio ao qual o objeto está apoiado. Beleza? Então eu tenho aqui a força peso, que é perpendicular à superfície da Terra, e aqui eu tenho a minha força normal, que é perpendicular à superfície de apoio. E você vai perceber o seguinte, então, se o meu plano inclinado forma um ângulo alfa em relação à horizontal, então o ângulo formado entre a força peso e o eixo y vai ser igual a quanto? Também vai ser igual a alfa, beleza? Pessoal, então a ideia aqui é o seguinte, então quando você olha para essa figura, você vai perceber o seguinte, que a força peso, ela é inclinada em relação a esse plano cartesiano. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que eu posso decompor essa força peso
em uma componente normal à superfície de apoio da caixa, e eu posso decompor essa força-peso em uma outra componente que é tangencial à superfície de apoio. Essas componentes, pessoal, elas podem ser aqui representadas. Então aqui eu tenho a minha componente normal à superfície de apoio, e aqui eu vou ter a minha componente tangencial à superfície de apoio. Ah, não, Deise, mas para que serve isso? Você vai entender agora. Então veja bem, se eu tenho aqui a minha componente, eu tenho aqui a minha força-peso, aqui eu tenho a componente normal e a minha componente tangencial, é possível encontrar os valores dessas componentes. Então, para encontrar o valor dessas componentes, eu vou usar aquelas relações trigonométricas de seno e cosseno. Então, por exemplo, se eu pegar o cosseno do ângulo alfa, o que eu tenho? O cosseno desse ângulo alfa vai ser o meu cateto adjacente, que é PN, sobre a minha hipotenusa, que é o P, que é a minha força-peso. Então você vai chegar na relação que PN, que é essa minha componente normal à superfície de apoio, ela é igual a força-peso vezes o cosseno de alfa. Posso fazer a mesma coisa para a minha componente PT, que é a minha componente tangencial. Então eu posso dizer o seguinte, que o seno de alfa é igual ao meu cateto oposto, que nesse caso aqui é a minha PT, tá? Então vai ser PT sobre a minha hipotenusa, que é P. Então, ou seja, o meu PT ele vai ser igual a P vezes o seno de alfa. Então, ou seja, essa componente normal e a minha componente tangencial da força-peso, elas podem ser representadas por essas relações, belezinha? Pessoal, aí você vira para mim e fala o seguinte, Deise, o que é importante eu entender essas relações? Para que eu preciso dessas relações da componente normal, da força-peso e da minha componente tangencial? Você vai entender agora. Presta atenção. Olha aqui. Como essa caixa não está se movimentando ao longo do eixo Y, o que está acontecendo? Se ela não se movimenta, significa dizer que eu tenho uma situação de equilíbrio ocorrendo ao longo do eixo Y. Isso significa dizer o seguinte, que a sua normal é igual à sua componente normal da força-peso. Beleza? Então você pode dizer o seguinte, que a sua normal é igual a Pn, que é igual a P vezes o cosseno de alfa. Beleza? E a minha componente tangencial? A sua componente tangencial é a força responsável por fazer com que essa caixa desça o plano inclinado. Como eu estou tratando de uma situação de um plano inclinado sem atrito, essa caixa está deslizando para baixo. Quem que é responsável por puxar essa caixa para baixo? É a componente tangencial da força-peso. Então, essa componente tangencial da força-peso é a força responsável por puxar essa caixa para baixo. Aí, pessoal, a ideia é o seguinte, se ela é responsável por puxar essa caixa para baixo no plano inclinado, então significa dizer o seguinte, significa dizer que a resultante das forças que atuam sobre a caixa é igual a quem? É igual a PT. Beleza? Então a gente pode dizer o seguinte, que a força resultante que atua sobre a caixa é igual à componente tangencial da força-peso. Beleza? E nós sabemos como nós fazemos para calcular a resultante das forças sobre um objeto. Como que a gente faz para calcular essa força resultante? A força resultante, nós vimos lá na nossa segunda lei de Newton, que ela é dada pelo produto da massa do corpo vezes a aceleração do corpo. Correto? E nós sabemos o que é PT. O que é PT? PT é igual ao peso vezes o seno do ângulo formado entre a força-peso e o meu eixo Y. Beleza? Então essa equação a gente pode mexer nela um pouquinho mais. Então vai ficar massa vezes a aceleração. O que é a força-peso? É a massa vezes a gravidade. Isso aqui vezes o seno de alfa. Como o objeto, como a massa é a mesma, o que eu posso fazer? Eu posso cortar essa massa com essa massa. Então eu vou chegar na relação que A é igual a G vezes o seno de alfa. Essa relação que eu acabei de demonstrar aqui para vocês é a relação que nós vamos utilizar para determinar a aceleração de descida dessa caixa ao longo de um plano inclinado.
Então o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam o seguinte, que essa equação PN, ela pode ser utilizada para determinar a força normal que atua sobre a caixa. Essa equação PT igual ao peso vezes seno de alfa, nós vamos utilizar para determinar a força que está puxando essa caixa para baixo, fazendo com que ela desça o plano inclinado. E nós vamos utilizar essa equação A é igual a G vezes o seno de alfa para determinar a aceleração que esse objeto está descendo um plano inclinado. Belezinha? Pessoal, para a gente encerrar essa videoaula, eu quero resolver um exemplo com vocês, né, envolvendo justamente o que nós tratamos aqui. O exercício ele fala o seguinte, ó, um bloco de peso P desliza ao longo de um plano inclinado com atrito desprezível, conforme a figura abaixo. Dados, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de θ 0,6 e cosseno de θ 0,8. A aceleração do bloco em metros por segundo vale, então aqui nós temos um plano inclinado, formando um ângulo θ com a horizontal. Aqui nós temos a caixa e aqui nós temos a força-peso. Então, se a força-peso está aqui, a minha força normal está perpendicular à superfície de apoio. Então, ou seja, aqui eu tenho a minha componente PN, tá? Lembrando que a minha normal é igual à minha PN, porque eu tenho uma situação de equilíbrio ao longo do eixo X. E o que está fazendo com que essa caixa deslize é a minha componente tangencial da força-peso. É a minha PT, beleza? E como nós fizemos e como eu demonstrei para vocês, a resultante das forças que atuam sobre essa caixa, então, é igual à minha componente PT, já que a minha normal e a minha componente normal da força-peso estão se anulando, beleza? Então, a única força que está atuando sobre essa caixa, puxando essa caixa para baixo, é quem? É a minha componente tangencial da força-peso. Então, a gente pode dizer o seguinte, que essa resultante das forças é igual a PT. Nós sabemos que essa resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração e que PT é igual a P vezes o seno de θ. Então a gente diz o seguinte, que massa vezes a aceleração é igual a massa vezes a gravidade vezes o seno de θ. Corta M com M, aí a gente vai chegar naquela relação que eu demonstrei para vocês, que A é igual a G vezes o seno de θ. Então a gente agora é só substituir. Quanto que vale a gravidade? O exercício nos deu, vale 10. Quanto que vale o seno de θ? O exercício nos deu, vale 0,6. Então a aceleração só pode ser quanto? 10 a 0,6, 6 metros por segundo ao quadrado. Essa é então a nossa resposta. Então a alternativa correta só pode ser a letra C de casa. Belezinha? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos os conceitos que foram aqui abordados e nós voltamos numa próxima videoaula. Pessoal, abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Now